Ele pergunta se ele entendeu a notificação. Afirma que o automonitoramento de nível 1, Sigma, foi ativado. Diáquio diz em seus pensamentos que isso o enfurece. Que agora ela decidiu fingir ser mãe. E muita coisa aconteceu. Você não pode voltar atrás no passado. Você não pode voltar aos dias de glória, que o aviso afirma. Que os tremores da quarta parede estão se acalmando. O punho do cara não está mais tremendo. Ele fala corretamente. E no coração do cara ele fez a ficção se tornar realidade. Ele pergunta à mulher se a mulher sabe por quê, respondendo que era a única maneira que ele poderia sobreviver. A mãe, usando uma máscara, ouve silenciosamente o cara com as mãos cruzadas. Ele diz que ela deveria considerá-lo patético. E deixá-la, ele abre a boca e grita com ela para. Lembre-se que, ao contrário dela, ele nunca transformou a realidade em ficção e vendeu ao público. Olhando diretamente para ela, o herói grita no topo de sua voz. Rangendo os dentes, ele rapidamente sai da tenda. Uma mulher senta-se em silêncio contra um fundo escuro. O cara fecha os olhos e sai da tenda. De repente ele vê que você cantou na frente dele. O cara deu um passo para trás, vendo a garota na frente dele. Ela pede perdão a ele, mas diz que ele se foi por muito tempo. Eles desajeitadamente ficam na frente um do outro em silêncio. O céu noturno está cheio de nuvens e vento. O casal anda pela estação em torno de outras pessoas. Sangha pergunta ao cara se a ressaca foi embora. Ao qual ele responde positivamente. Ela, com um rubor nas bochechas e com gentileza, diz: ele que ela ouviu que ele tinha que carregá-la no azul? Pedindo desculpas, dizendo que ela novamente acabou por ser um fardo de Aquial. Também olhando para ela com olhos carinhosos. Justifica que ela cuidou dele. Então, e é claro que ele retribuiu na mesma moeda, o herói. Pergunta a garota com um sorriso que ela ouviu tudo. A garota assentiu desajeitadamente. O cara virou para o lado, se contorcendo de vergonha. E pensando consigo mesmo, que ele esperava que o isolamento acústico, habilidade ainda estava ativa. E talvez você, junho, e o que quebrou pelo próprio fato de sua presença. O cara continua perguntando ainda com um sorriso que o Papai Noel acha anormal para mãe e filho falar em tais termos. Ela, com medo, diz a ele que nem um pouco. Doc pergunta à garota se ela quer saber toda a verdade. Para o qual você cantou. Eu olhei para o herói com compreensão, permanecendo em silêncio. Ela diz que só quer saber se Kim Jackie está bem com isso. Ele olhou mais à frente com um sorriso gentil. Yakia diz que sua mãe matou seu pai, criando uma atmosfera aterrorizante ao seu redor, forçando a garota a olhar para ele. Ele continua a dizer que ela foi para a cadeia por isso, fazendo com que você cantasse todos os olhos se arregalassem de surpresa. Indo mais longe, ele continuou a dizer que ele soaria duro,
Mas ele seria Frank e seu pai merecem morrer. Falando sobre violência doméstica, vício em jogos de azar e uma montanha de dívidas. Jacquier lembrou cenas de sua mãe deitada no final da sala. E um homem com uma garrafa se aproximando de Jacquier, que estava sentado no chão chorando. O cara diz que bate neles todos os dias. Mas um dia, mamãe fez sua escolha. E o inevitável aconteceu. O rosto da mãe estava em lágrimas. E olhou para frente com o rosto enfurecido. Ela pegou uma faca e se aproximou do marido, que estava levantando a mão para o menino, o cara. Continuando a andar com a garota, diz com um sorriso que parecia-lhe que havia rumores sobre isso no trabalho, e pergunta à garota se ela realmente não ouviu nada. A menina abaixou o olhar e começou a permanecer em silêncio. O cara acrescenta perguntando que a situação é definitivamente ficando anormal agora, caminhando mais ao longo dos paralelepípedos da rua. Ele diz que, é claro, do ponto de vista da lei, ela cometeu um crime. Mas não é por isso que ele odeia ela, e não havia lógica nisso. Então, porque tudo aqui é baseado apenas em sentimentos. A menina, colocando a mão no peito, grita pro cara que isso não é tão... E Sun não é Jacquier. E se você não consegue entender tudo, então você precisa tentar outra coisa. O cara, continuando a sorrir e escondendo os olhos, perguntou que pensa que ele realmente não tem razão para guardar rancor contra sua mãe. Ouvindo isso, a garota tenta. Doc pergunta a Sona se ela está familiarizada com o livro As Memórias de um Assassino Subterrâneo. Ela olhou para o herói contra o céu escuro e ventoso. A menina inspirou juntando as palmas das mãos. Diz ao cara que ela parece ter ouvido. E o livro se tornou um best-seller no primeiro dia de vendas. Ela acha que eles finalmente mudaram de assunto. O cara a interrompe e começa para dizer a ela que o livro descreve as memórias de uma mulher que sofreu violência, matou o marido e foi para a prisão. E a primeira impressão foi muito elogiada pelos críticos. Ouvindo isso, o rosto da garota ficou menos alegre. Ele continuou a dizer que, aparentemente, a edição coreana das Memórias de um Assassino Subterrâneo tem tornar-se um clássico da literatura moderna. Observando que, claro, as estimativas são muito altas. Senna perdeu toda a sua diversão e se sentiu estranha e triste. O cara com tristeza nos olhos. Mas um sorriso em seu rosto olha para baixo, lembrando da máscara de sua mãe. Ele diz que tudo isso é verdade. A mãe de Jacquier senta-se em uma tenda em uma mesa redonda. Ele diz que o autor do livro é sua mãe. Notificações novamente mostram informações sobre cenários. Somos levados para uma multidão de pessoas. Doc diz que agora se lembra do dia em que os repórteres lotado em torno de seu apartamento. Saindo de casa, eles imediatamente correu até ele e entregou-lhe seus gravadores de voz.
E ele continuou a dizer que se lembra. Como eles perguntaram, ele se era verdade ou o que sua mãe tinha escrito. O protagonista lembrou. Como seus colegas de classe malvados. Aproximou-se dele e puxou um diário em que notas de um assassino subterrâneo foram escritos. Ele disse que lembrou-se de cada palavra de seus colegas de classe. Que sua mãe ganha dinheiro com assassinato, um homem aparece na nossa frente, apontando o dedo para Doc com desagrado, e ele, depois de pensar, responde que seus parentes também falaram sobre ele. Que como sua mãe pode brilhar o rosto dela nos jornais e se gabar de que ela é uma assassina? Sam não esperava ouvir tal informação. Olhou para o Doc surpreso e ele abaixando a cabeça. Disse que era um pouco difícil para ele por causa disso. Ele imaginou como ele estava andando através de um livro em que notas de um assassino experimental foram escritos e contas estavam voando ao redor dele. Ele disse que era difícil para ele viver quando for tratado como filho de um assassino, especialmente quando sua história é vendida em todas as livrarias. Para ele a vida tornar-se entretenimento por dinheiro, Doc deu um passo à frente. Ele colocando as mãos no bolso e olhando para cima, disse que isso era realmente um problema para ele. Depois do qual, ele pensou que agora ele não estava receber uma única mensagem dos patrocinadores. Olhando para o pequeno furacão no céu. Ele pensou que, no entanto, ele tinha certeza de que agora as constelações estavam olhando para ele mais de perto do que nunca, com certeza. E para ele estava se tornando história. O protagonista silenciosamente olhou para o céu por vários segundos. E então ele se virou para Sam e disse que ainda pensa que ele deveria perdoar sua mãe depois dessas palavras. Ele pensou que poderia estar fazendo um terrível, dizendo a ela que cresceu em uma família maravilhosa sobre sua vida quebrada. E de repente, Doc abaixou a cabeça e riu. Ele se desculpou e acrescentou que era uma piada Sam, não entendendo o que estava acontecendo. Olhou para ele com surpresa. E ele, dando alguns passos para o lado, respondeu que ele estava brincando e ela comprou. Sua história era mais como o enredo de um curta história do que a vida de alguém. Ele e sua mãe têm um relacionamento normal. De repente, os olhos do Doc se arregalaram, acrescentando que seu pai havia morrido em um acidente. Quando ele era muito jovem, de repente, Sam agarrou sua mão. E então eles seguraram ao outro silenciosamente por vários segundos. O protagonista olhando para frente com surpresa. Viu uma mensagem do sistema que a quarta parede estava tremendo visivelmente. A menina olhou calmamente na frente dela. Então, de repente, alguém atrás deles chamou o Doc. E em um instante eles se afastaram um do outro vão. Caminhou até eles, com rápido passos e cerrando os punhos. Perguntou que eles estavam se beijando novamente. Ela, sorrindo maliciosamente, olhou para o robô. Areia e disse que estava corando. O que significa que eles estavam definitivamente se beijando. Doc olhou desagradavelmente para o lado. Respondeu que ela deveria parar de provocar
Não havia nada ao qual alguém respondeu que é claro. Ela era tudo entende. Então ela estendeu a mão e disse que uma velha chamada Doc veio até eles. De repente, uma muleta apareceu perto e fez uma batida silenciosa. O protagonista olhou para o lado surpreso. Depois do qual, uma voz rouca foi ouvida, dizendo que, para que servia seu antigo corpo para ele, as roupas da vovó tinham o 406 sobre eles, e ela disse que tinha ouvido muito sobre Deoki de Sukaya. Uma velha aparece na nossa frente apoiada em uma muleta, sorrindo e nos dizendo para cuidar dela. Então somos levados para uma multidão de pessoas que eles olham para cima. Surpresa. Al e seus camaradas também estão neste grupo de pessoas. E então eles levantam a cabeça. Uma grande lanterna dourada aparece na frente deles, brilhando. Brilhantemente, ele lentamente começa do céu à terra junho. Fica na frente com seus camaradas. E espera com expectativa pelo que vai acontecer a seguir. Um vento forte vem da lanterna, que sopra o cabelo de todos que estão por perto. Doc faz o seu caminho no meio da multidão. Pedindo desculpas e pedindo para passar junho, se vira para ele. E então, olhando para a grande lanterna, ele diz que chegou o protagonista, respondeu. Infelizmente, Junho, calmamente olhando na frente dele, acrescentou que desta vez eles vão conseguir sem ele, porque parece que ele tem um amado. Ouvir este Doc, olhou na frente dele intrigado. Ele então se virou, olhando descontente com seu camarada. Ao qual João respondeu que seria difícil. Ele abaixou a cabeça e acrescentou que o Doc pode não retornar. Para o qual o protagonista se virou insatisfeito. E se ele realmente o excluiu porque ele estava preocupado, o protagonista olhando na frente dele surpreso. Pensei que ele tinha perdido a alma HW. Na regressão anterior, após o qual o Doc deu alguns passos à frente e disse que eles não têm esse relacionamento. Como ele pode ter prazeres amorosos em tal situação, Junho? Olhou para ele desagradavelmente e respondeu que então não importava para ele deixá-lo morrer para sua saúde, para o qual Doc sorrindo. Disse que seu amigo poderia falar mais gentil. Caso contrário, ele o feriu no coração, John. Cerrou os dentes e olhou ameaçadoramente para o lado. Disse que ainda não havia devolvido o golpe para ele. Ouvindo este Doc, sorriu. Uma gota de suor escorreu por sua bochecha. E ele respondeu que exatamente ele quase esqueceu. Então ele agradeceu pelo lembrete. Todo o grupo do protagonista aparece. Na nossa frente, eles olham na frente deles, de surpresa. E ele diz com a ajuda de uma mensagem que ele vai te dizer ou que temer Doc. Olha para o grande dourado, lanterna e em seguida acrescenta que é um cristal de distorção. Permite que duas pessoas entrem. E assim como ele disse, duas pessoas se movem como um grupo. Uma garotinha se aproximou dele e ele acrescentou que ele e Shin foram o primeiro grupo. Tian olhou ameaçadoramente para frente e então Doc
acrescentou que ele ganhou, e o filho de Rian era um segundo grupo. Sam ficou por perto. Ela olhou para a avó, e o protagonista disse que Sam e a velha foram o terceiro grupo. Então Gil aparece na nossa frente, parecendo insatisfeito na frente dele com os braços. Dobrado, a arca continua a dizer que Gil se viu sem data. Então Jair concordou em entrar com ele e também June. O protagonista olhou na frente dele, desagradavelmente, e acrescentou que ele mesmo decidiria o que fazer, após o qual ele continuou a dizer que se movendo através do cristal pode causar tontura por um curto período de tempo. Quem não deveria ter muito medo disso? Olhando para a lanterna pendurada no ar, Doc disse que provavelmente uma notificação de script aparecerá imediatamente após a chegada. E algo que você precisa lembrar. De repente alguém disse a eles para esperar. A bola amarela apareceu no céu, com relâmpagos vindo dele, e ele se desculpou. E disse que tinha um anúncio oficial. Um taquibai amarelo apareceu na nossa frente. Contas de suor pingando de seu rosto. Ele abaixou a cabeça e disse. Continuou a dizer que ele tinha completamente esquecido que no Soldome havia restrições. No primeiro lote de participantes, Doc olhou na frente dele intrigado e para Kobe. Continuou a dizer que não deveria haver 10 pessoas. Mas 8% todos olharam para ele desagradavelmente, perguntando o que isso significava, e o protagonista pensaram que já haviam identificado. Todos os participantes se despediram olhando para frente. Continuaram a dizer que durante a passagem do quinto cenário algumas dimensões foram viradas de cabeça para baixo, para que houvesse participantes, que já havia começado o sexto cenário. O protagonista, desagradavelmente, perguntou que havia quem já tivesse entrado, ao qual Tokubai respondeu que sim a este cenário. Já começou a passar do Soldome. Doc, sua boca bem aberta, olhou na frente dele surpreso, perguntando o que realmente aconteceu. Ele lembrou quando ele estava no submundo e via algo na tela que Perséfone mostrou a ele, que ele lembrou como havia um descontente menina e um homem na tela. E então pensei que aparentemente Gong Pil do Erran Sou Yan estava dentro do script o tempo todo. Para Kavi, olhando para a multidão descontente, disse que é claro que eles estavam lá por engano. Mas por uma questão de justiça, eles tiveram que excluir 2 pessoas entre os participantes. Um homem parado atrás levantou o punho em desagrado. An gritou que como isso poderia ser possível. Yvonne perguntou o que eles deveriam fazer agora. Doc franziu a testa com descontentamento e olhou para frente. Após o qual, uma mensagem do sistema apareceu que o principal cenário 6, todas as suas condições são desconhecidas. E a segunda mensagem do sistema dizia que o cenário de caça a uma cobra continua. Houve um forte redemoinho no céu, a lanterna ficou no meio da estrada e iluminou a rua inteira. Doc estendeu as mãos sobre as quais estavam 3 amuletos.
ele pensou que um deles era protetor dos Amonters, o outro dos parasitas, e o terceiro do povo do embargo. Doc lentamente começou a caminhar em direção à lanterna. Olhando para ele uma mensagem do sistema, parecia que ele precisava inserir 5 amuletos. O protagonista se aproximou e viu um buraco para eles. Ele inseriu um dos amuletos. E então, enquanto ele torcia, ele ouviu um clique. Depois do qual ele se virou e pensei que deve haver mais 2 em algum lugar. A rainha dos andarilhos avançou e puxou um amuleto verde. Olhando para isso, Doc pensou que este era um amuleto para a vitória. Após o qual, June apareceu e inseriu seu amuleto. E o protagonista, pensei que ele estava sobre uma catástrofe hídrica. Em uma catástrofe de gelo. O Lanterna Dourada começou a brilhar mais. As pessoas ficaram cegas pelo flash e um sistema. Mensagem apareceu que a confirmação de qualificações tinha sido recebido. A lanterna levitou acima do chão. E então ele de repente começou a se abrir. Um portal apareceu na frente deles e uma mensagem do sistema. Que os cristais de distorção foram ativados. Doc e seus camaradas assistiram. Como um grande portal azul apareceu na frente deles, com uma lanterna pairando acima dela. O protagonista cerrou os punhos em uma mensagem do sistema. Apareceu na frente dele que o principal cenário foi formulado. O mundo abandonado estava começando de repente. Filho levantou a mão e disse que ela ficaria. Doc se virou surpreso e olhou para ela. Von ficou ao lado dela. Ela também levantou a mão e disse que também queria ficar. O próprio Doc disse que ainda haverá uma oportunidade de entrar. Hoje ele parece confuso. Então ela, claro, está preocupada. Mas ela tem certeza que ele vai lhe dar. O protagonista olhou para frente intrigado, e Von acrescentou que desta vez também o cara assustador estava do lado deles. Doc olhou na frente dele para o sorriso. Meninas, e pensei que ele não deveria se preocupar com eles. Mesmo que houvesse uma luta pela segunda entrada. Eles definitivamente resistir à competição e poder entrar. Ele se virou e olhou para a velha senhora, que estava com ele, e então pensei que agora ele definitivamente precisava levá-la com ele. Os camaradas se entreolharam. Filho, então olhou para o Doc surpreso. Ele se aproximou dela e se inclinou. Disse em um sussurro que ele esqueceu de dizer antes. Mas deixe-a contar a rainha dos vagabundos. Ter cuidado com jovens doentes. Embora ela provavelmente já tenha entendido tudo. Ela mesma só franziu as sobrancelhas e disse ao Doc para não morrer. Ao qual o protagonista simplesmente acenou com a cabeça. Von olhou para eles, sorrindo amplamente e estendendo a mão. Perguntou que talvez eles já fossem. Até o coração dela já dói olhar para o casal. June e sua assistente olharam ameaçadoramente para o portal. Enquanto isso, Galinha e sua avó também se prepararam para partir. Gil, ajustado seu boné e olhou com confiança na frente dele.
E então o Doc deu alguns passos à frente. Ele pegou Shin pela mão e eles confiaram. Caminhou em direção ao portal. Eles então começaram a se mover rapidamente e um forte aura apareceu ao redor deles. Uma folha verde aparece na nossa frente. O cachorro está sob uma grande camada de grama. Ele está deitado no chão com seu pequeno companheiro. Então, uma grande floresta aparece na nossa frente e uma mensagem do sistema que o principal cenário mundial abandonado começa. Shin estufa suas bochechas e agarra sua boca. O protagonista se aproxima dela e dá um tapinha nas costas dela, perguntando se ela está bem. Olhando em volta, ele percebe que há apenas uma floresta ao redor e parece que eles estão em um mapa, com uma paisagem florestal. Nos arbustos, ele viu 2 olhos vermelhos brilhantes, após o qual ele franziu as sobrancelhas e começou a tirar sua espada de sua bainha, chamando por Shin. Alguém pulou dos arbustos, rosnando. Então, uma matilha de lobos blindados apareceu em um sistema. Mensagem dizia que esses eram monstros de 7ª classe. Lobos de Aço. Doc olhou para eles com calma, gradualmente puxando sua espada. E então, ele revirou os olhos, olhando para cima com desagrado. Os lobos estavam se aproximando, rosnando ameaçadoramente Shin, abaixando a cabeça e olhando para eles. Disse que não achava que o tamanho deles era muito grande. Alguns minutos depois, ela desceu até o lobo morto e perguntou que eles nem deram moedas para eles. O protagonista respondeu que o evento já havia acabado. Ela olhou para ele chateada e disse que os objetos também não caiu e não havia corpo. Doc, colocando as mãos no cinto, respondeu que isso era porque eles tinham muita diferença em características. Os lobos mortos estavam deitados no chão. E ele, olhando para eles, disse que eles estavam definitivamente 7ª série como eles pareciam. Parecia-lhe que eles não eram mais altos do que faca. Então ele empurrou com todos os seus força do chão e voou um pouco Shin. Olhando em volta, disse que por algum motivo as árvores parecia pequeno para ela. O protagonista no ar viu um clareira à distância e disse que não há floresta em todos os lugares. Eles deveriam tentar ir lá. Eles partiram juntos, Doc, caminhando ao longo do caminho. Pensamento olhando para a mensagem do sistema. Que o script tinha apenas um nome até agora. Mas o conteúdo ainda estava escondido. A mensagem do sistema disse que não atendia às condições para iniciar o script. Então Shin, de repente, se virou. Um cavalo apareceu na frente deles. E eles ouviram alguém gritar que eles apareceram. Tudo estava indo exatamente de acordo com o script. Os arqueiros rapidamente correram para a frente. E então, alguém gritou para que todos se preparassem. Suas habilidades se preparar para atacar. O cavaleiro agarrando sua espada, puxou para frente e correu, começando a gritar algo alto. Um grande número de cavalaria e cavaleiros correu direto para o Doc e os pneus. A garota pulou de lado com medo. Um grande número de cavaleiros e cavaleiros saltou para a frente.
Enquanto isso, os arqueiros dispararam um grande número de flechas. Apareceu uma mensagem do sistema de que o cenário principal número 6. Seus parâmetros são desconhecidos, e então outra mensagem do sistema apareceu que o cenário da caça à cobra continuava Shin. Apontou o dedo com medo para os cavaleiros e gritou que havia gente pequena lá, Doc. Olhou na frente dele e disse que estes eram provavelmente os residentes locais, ao qual seu amigo respondeu que eles deveriam lutar contra eles. Ela deu alguns passos à frente. Vi que eles eram muito pequenos. Então ela disse que sentia muito por eles. Uma mensagem do sistema parecia que eles se reuniram com representantes de outro mundo e agora eles precisavam verificar o script. Dados então o protagonista Ishin virou-se depois de ouvir um grito alto. Eles viram um pé enorme de alguém esmagando os pequenos cavaleiros. E então alguém gritou que um desastre também surgiu do outro lado. Ele deu um passo à frente rapidamente, manchando os cavaleiros no chão com seus passos. O cavaleiro olhou para o lado com medo e gritou para todos correrem. Eles precisavam ser forçados a recuar. Um homem usando uma faixa vermelha com tatuagens em seu braço apareceu e caminhou para frente, esmagando pessoas sob seus pés. Então um cara gordo, em um colete amarelo, apareceu e balançou o machado. Doc agarrando Shin e segurando-a perto. Fechou a boca. Eles se esconderam atrás de uma árvore e uma grande explosão aconteceu atrás deles. O cara que bateu no chão com o machado disse que era um cenário muito engraçado. Ele e seu amigo olharam em volta. E então, outra pessoa apareceu atrás deles, gritando com raiva para eles esperarem e não matar todos à torto e à direito. Ele esqueceu o que Izumi disse. Moriyama virou por aí com desagrado e respondeu que eles estavam sem contato com o primeiro destacamento por um longo tempo. E ele ainda estava pensando nisso. Um jovem de óculos, uma camisa preta e calça marrom apareceram na nossa frente, que tinha uma katana no cinto. Este é Shouden. Ele abaixou a cabeça. Gotas de suor rolaram por seu rosto e seus camaradas. Disse que também recebeu o roteiro. E agora não é o melhor momento para eles pensarem sobre moralidade Dokusou, lembrar bem o que eles se tornaram. Shin espiou por trás da árvore e então perguntou o que o script era sobre o que eles deveriam fazer, Doc. Virou-se para olhar para seu amigo e se perguntou se o motivo. John não queria levar Shin Yuzu com ele foi porque ele realmente a conhecia. Sentado sob uma árvore, ele disse. Continuou a pensar que se ela pudesse ser ainda mais humano do que ele. Não só a Terra passa por cenários na estrela. Transmissão. Eles passam pelo sexto cenário junto com outros. O protagonista olhou para os caras que estavam andando. Para a multidão de cavaleiros, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele que muitas constelações, sede de sangue e violência. Eles o encorajaram a agir decisivamente. E o cenário principal está sendo ativado. Doc olhando como os caras mataram os cavaleiros.
Vi uma mensagem do sistema de que as condições do sexto cenário eram destruir as espécies principais. Ele está habitando o planeta número 9781, limite de tempo 40. Dias de recompensa 200.000.